Olá, Paz do Senhor, tudo bem? Como é que vão vocês? Pois é, irmãos, passei aqui no canal para opinar a respeito das profecias que estão ocorrendo por esses dias. As barbáries que estão sendo ditas, né? O povo está dizendo que Deus tem falado com eles, que é para eles alertar a nação a respeito do que Deus está enviando. Tem cavalo preto, cavaleiro amarelo. Meu Deus. Mortes estabelecidas por supostos servos de Deus que questionam o ministério da pessoa, e a pessoa diz que se eu sou servo de Deus realmente, e Deus fala comigo, e vocês não acreditam que Deus fala comigo, disse a suposta serva, estipulou um prazo determinado e disse que aquele que zombou, que fez chacota com a serva de Deus, sendo ela a pessoa que Deus usa para falar das revelações do que está ocorrendo, do que vai ocorrer no céu e no inferno, por duvidar das revelações, em 15 dias será a sepultura. E se tudo que a pessoa falou é verdade, descerá a sepultura. Porém, se o que falou não foi verdade, não é verdade, a profeta descerá a sepultura. No caso seria a profetisa, né? Mas ela mesmo se diz profeta, então a profeta descerá a sepultura. E tem uma outra, irmãos. Misericórdia. Diz que quando Deus a usa, é como se Deus fosse na primeira pessoa, usando a voz dela, usando ela para falar através da boca dela. Então ela diz: eis que vos digo, blá 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 blá. Devássia. Ah, irmãos, o povo tá brincando demais com as coisas. Unção de helicóptero para repreender o exterminador que Deus vai enviar, e aquele que não cresce nas profecias já estaria condenado, só de não crer na profecia. Oh, meus irmãos, o que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com o povo brasileiro? Irmãos, como eu disse que esse canal é um canal voltado para todas essas coisas que acontecem na sociedade, então aqui a gente pode comentar sobre tudo, sobre política, sobre esses aumentos abusivos de combustível, de alimentos, cesta básica, né, o alimento básico. Nós podemos comentar sobre tudo isso, sobre a criminalidade que está desenfreada, irmãos. O povo perdeu a noção, a maldade propagou de uma tal maneira no meio
do povo, mas a nação brasileira é um povo muito desunido, irmãos. É um povo muito individualista, muito egoísta, muito invejoso. Eu tô dizendo no modo geral, para que não venha cair sobre só uma área da sociedade. Porque nós vemos na TV que a maldade, ela impera em todos os meios da sociedade. Ela está na classe média, na classe alta, na classe baixa, na classe extra baixa. O povo, a gente tira por esses vídeos de entretenimento que tem na rede social, nas redes sociais, da exposição da mulher, a mulher que luta tanto por ser reconhecida na sociedade e ter um direito de, de crescer, tanto no conhecimento, na profissão, mas ela se expõe de uma tal maneira que se torna pejorativo, a mulher se degrine ela mesma. Em vez delas buscar uma posição de respeito, desde novinhas as meninas começam a ir por esse lado, abusam da sensualidade, colocando tudo o seu, vamos dizer assim, os seus atributos corporais femininos expostos, chamando a atenção, as novinhas que eu digo, crianças, né? Chamando a atenção de até mesmo essas pessoas adultas que desejam fazer mal com as crianças, se é que os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer. Que há muito nisso, a gente vê isso sempre na TV, nos noticiários. E o que eu quero dizer com isso? É que o povo se distanciou de uma tal maneira da conduta cristã, que é a direita do nosso país, né, irmãos? Que isso é inegável, que a direita do nosso país, seja ela no âmbito social, político, nós vemos isso, que preza pela família, pelo bem-estar familiar, pela conduta certa do homem, da mulher. Nós vemos isso, que as coisas tomam rumos estranhos e a criminalidade propaga muito cedo, irmãos, muito cedo. Na margem da sociedade, nós vemos aí as pessoas mais de poder aquisitivo menor optar por essa subsistência de uma tal maneira que deposita todo o esforço para propagar o mal. Não sonha com um produto lícito, trabalhando para conquistar um bem material. Nós vemos que celulares são furtados, bicicletas são furtadas, motos, carros, a rodo, irmãos, a rodo. Às vezes a pessoa só fica com o boleto para pagar. Pessoas que sonham em crescer na vida, pessoas que trabalham dignamente, que buscam, enfrentam às vezes até uma saúde precária, trabalhando para conquistar o bem desejado, e vem essas pessoas que estão na margem, para não dizer, né, que, poxa vida, irmãos, eu sei que, como eu disse, da direita, o nosso presidente é da direita, e as promessas que ele nos fez na campanha não está sendo cumprida. Ele disse que trataria dessas partes. Irmãos, tá difícil para quem trabalha, para quem é honesto.
E é duro para quem é cristão, que se vê no meio dessas profetadas aí, partindo dos postos maiores, pastores, missionários, as pessoas que deveriam ser exemplo, ensinar as outras, não sabem nem para si. Falam asneiras e heresias o tempo todo. Esse blá 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 que essa outra pessoa fala, dizendo que é línguas estranhas, como se fosse Deus falando ou o Espírito Santo falando blá blá blá. Blá blá blá, devássia. Pelo amor de Deus, aonde que está isso na Bíblia? O que esse povo está querendo, irmãos? Estão brincando com a nossa cara, tá brincando com a sociedade. Isso não é de Deus, isso não vem da Bíblia. Irmãos, eu comecei o canal falando a respeito um pouquinho da paz. E mais para frente, a gente vai estudar também coisas que dizem que está na Bíblia, mas não estão na Bíblia. Nós vamos ver até onde a Bíblia permite que o servo de Deus possa ir. Ou dizer, melhor dizendo assim, né? Que não tem cabimento. Não tem cabimento. A pessoa dizer esse tipo de coisa, achando que sabe o que está falando, dizendo em nome de Deus, quando Deus não disse para dizer, acarretando para si o descrédito, que aos olhos, nos primeiros olhos, não é nada. Mas passando o tempo, a pessoa vai ver que ela plantou algo que não dá fruto, é infrutífero. Porque o conhecimento, irmãos, é maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, né? Então, quando se é liberto dessas coisas, só nos resta rir da pessoa. Porque a pessoa acha que é alguma coisa, irmãos. A pessoa chega em você e fala, eis que te digo, servo meu. Como se fosse o próprio Deus dizendo. Aí você para e pensa, fala, poxa, Deus usou fulano para vir falar comigo. Será que eu magoei tanto Deus assim que Deus não quis conversar comigo diretamente? Precisou de um intermediário? E se a profecia fosse uma profecia então de eis que te digo, fulano, para dizer para cicrano, que ou ele se conserta ou nunca mais vai chegar na minha presença. Aí tudo bem. Deus estaria magoado comigo e ele nem se dirigiria a palavra a mim. Agora vem dizer, eis que te digo, servo meu, assim, assim, assim. Ué, então fale comigo diretamente, não é? Se eu estou em pecado e ele mandou fulano dizer que é para me consertar, sendo ele falando através do fulano, como se o fulano fosse uma caixinha de som? Ué, não faz sentido. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Os anjos são os mensageiros de Deus. Não é? Milhares, miríades e miríades, milhares de milhares. Não se sabe dizer nem que soma isso dá. São a quantidade de anjos que há. E eles são os mensageiros. Angelos. Os mensageiros. Nós veremos isso aí também mais para frente. Então, irmãos, quem foi avisar Maria, mãe de Jesus? Foi um profeta lá dizendo, eis que te digo, serva minha.
blá, 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 devassa. Anjo. Mãe de Sansão. Profeta? Não. Anjo. Né? Inúmeros casos. Inúmeros casos. Daniel. Não sei, irmãos. Eu acho que está na hora do povo de Deus acordar. Eu acho que está na hora do povo de Deus prestar atenção nos irmãos que estão trabalhando na rede social, no YouTube, pregando a verdade, abrindo olhos dos incautos, das mentes cauterizadas, em vez de ficar perdendo tempo com TikTok, essas coisas, postando videozinhos de terra plana no Facebook, e buscar ver o que realmente tem peso. Como é dito lá em Isaías 55, por que gastar seu tempo naquilo que não satisfaz? O seu dinheiro naquilo que não sustenta? Deus vem falando, irmãos, vem falando a todo tempo. Mateus 24. Se os irmãos se atentar para o que está escrito lá, quando os discípulos indagaram de Jesus quais seriam os sinais da vinda do Senhor e do fim do mundo. Vai lá ver o que Jesus disse. Em Mateus 24. Vai lá ver, irmãos. O povo está brincando. O povo está brincando e vai ser cobrado. Vai ser cobrado e não vai ter jeito, viu? Não vai ter jeito. Sei que é difícil para uma pessoa que viveu tanto tempo na ignorância, sair da ignorância para poder buscar conhecimento. Mas uma coisa eu digo, quando se liberta e você olha para trás e você vê o tempo perdido, só resta arrependimento e a alegria da liberdade. Então, irmãos, eu digo, buscai primeiramente as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, como é dito em Mateus 6,33, né? Pensa nisso, amém? Deus abençoe, curte lá se for da vontade dos irmãos, se os irmãos achar que tem relevância, e volte mais vezes, amém? Até logo.